De acordo com o site Metrópolis, Moraes já decidiu derrubar a rede social X no Brasil diante do suposto descumprimento de Elon Musk das ordens expedidas pelo STF. Mas a maneira como o ministro vai formatar a decisão é que ainda carece de acertos. Moraes estaria apreciando 4 hipóteses. Uma delas seria o ministro tomar a decisão de maneira monocrática, ou seja, individualmente. A segunda alternativa seria tomar a decisão monocraticamente, mas levá-la a plenário logo em seguida, a fim de que seja referendada por pares. A terceira opção seria, antes de decidir monocraticamente, levar a plenário para julgamento presencial. Se essa for a escolha, o caso será apreciado pela Suprema Corte apenas na próxima semana. A quarta forma seria o ministro apresentar o caso em julgamento plenário, virtual, no STF, nesta sexta-feira ou até mesmo no fim de semana. A ideia de trazer os pares para a decisão seria uma forma de mostrar que o ministro tem respaldo dos demais colegas do STF. Segundo o site, Moraes sabe que tem a maioria na corte para endossar a sua ofensiva contra a rede X Pioto. Esse é um bastidor que a gente traz aqui do site Metrópolis com algumas possibilidades, lembrando que o ministro deu 24 horas para o Elon Musk indicar um representante legal aqui no Brasil. Essas 24 horas deve se encerrar nas próximas horas e aí ele disse que vai banir a plataforma. Mas daí seria o quê? Um recuo? Ué, ele deu 24 horas e agora ele está considerando levar para o pleno. Ele não faz isso em quase nada das decisões que ele tomou em todos esses inquéritos, o que deveria fazer. Aliás, os inquéritos nem deveriam existir. Puxa, eu tenho que repetir isso toda hora, porque este é o pecado original. É ali que está todo o problema que nós estamos vivendo hoje. E este pecado original, aí vale lembrar que foi a criação do inquérito das fake news lá em 2019, foi referendado por 10 dos 11 ministros. O voto divergente foi só do então ministro Marco Aurélio Mello. Só. Todos os 10, claro, foram lá e aceitaram. A partir daí vieram outros inquéritos e tudo que você está vendo aí. Mas aí o ministro agora está preocupado com o quê? Para mostrar que tem apoio. Mas vamos lá. Se vai perguntar para o pleno, precisa perguntar para o pleno o que o pleno acha também, por exemplo, de todas as decisões que ele tomou, consultando, aliás, mandando o juiz auxiliar dele, o Ayrton Vieira, mandar aquela mensagem lá para o Talhaferro no TSE, dizendo como ele queria a prova contra a Revista Oeste, contra o Constantino, contra seja lá quem for, que ele estava investigando. Aí sim, ele, não mais como presidente do TSE, mas sim o ministro-presidente dos inquéritos lá no Supremo, que não deveriam ter sido abertos. Vou insistir de novo nesta tese. Esse é o pecado original lá de 2019, que, digamos, muita gente silenciou. Aí ele não tem que mandar esse assunto também? Claro que precisa mandar esse assunto também. O que os ministros pensam sobre isso? Não é para ouvir elogios, não. É para dizer se aquilo é ou não constitucional. Óbvio que não é. Se aquilo é ou não crime. Tudo indica que é. Você vai lá e manda fazer uma prova do jeito que você quer, sendo que é você mesmo quem vai julgar, porque o ministro Barroso já se manifestou recentemente. Ele disse assim, não pode tirar o ministro Alexandre de Moraes do caso, não. Ou seja, o ministro Barroso disse, um juiz pode julgar um caso em que ele mesmo é citado. Nesse caso, parte acusada. E ele vai julgar se ele é ou não culpado. Quer dizer, eu sei que parece loucura, mas enfim, tudo parece loucura depois disso. Então, a questão é, ele está recuando, ele está com receio, porque, se deu prazo, então tira do ar e assume as consequências. Não deveria chegar a esse ponto, muito pelo contrário, nós já falamos aqui dos números do Twitter e obviamente, de porquê que o Elon Musk não está cumprindo a ordem de tirar o perfil do ar, porque não tem devido processo legal, não está amparado na lei, num inquérito que não deveria existir, nenhum juiz que não deveria estar à frente de um inquérito do Supremo Tribunal Federal, de um assunto que não é do Supremo. Tudo isso. Aí, mas agora sim, o ministro está coberto de razão, porque a empresa tem que ter um representante no Brasil. Não, mas ele está coberto de razão num negócio completamente encoberto de razões, ou seja, de ilegalidades, de abusos. Esse é o ponto. Não podemos esquecer a essência, de onde sai, como é que se abriu a caixa de Pandora? É ali, de onde começou a sair tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Como ele está investigando, né, o comportamento da célula criminosa que ele chefiava,
composta por 2 juízes, auxiliares e um perito, Isso. ele não pode consultar essa turma, porque seria o caminho. Essa é mais uma outra forma. Ele, se não tivesse saído dessa série de reportagens, ele poderia recorrer à criatividade do perito e eles, entre aqueles sinaizinhos de risadas, eles poderiam encontrar alguma saída. A outra é se internar num hospício e pedir que os companheiros de moradia deliberem sobre isso, porque isso é coisa de louco, né? Isso é coisa de maluco. Quer dizer, deu 24 horas e agora ele vai dar quanto? Quantos minutos ele vai dar para que o Supremo delibere se ele resolver consultar? Depois consultar por quê? Porque quer transformar em cúmplices. Tá certo. Eles se agiram como cúmplices ao comentarem o começo da série de reportagens. Não, ele só investigou os já investigados. Tudo mentira. Tudo mentira. Agora, o que esperar de alguém, de um juiz, que está investigando irregularidades que ele ordenou? Ele está investigando e querendo punir os que cumpriram as ordens dele. É a mesma coisa que no julgamento de Nuremberg, eles tiveram de criar novas leis, porque ninguém esperava que os nazistas fizessem o que fizeram. Então, como é que você vai prever num código qualquer que não se pode cometer um crime que tenha como vítima uma raça inteira, um povo inteiro, você acabar com os judeus? Ninguém previu uma coisa dessas. Usar gás, né, obrigar os próprios encarcerados, lá, os prisioneiros, a matar e sepultar. Isso não passava pela cabeça de ninguém. Tiveram então de fazer isso e discutir se nesse caso a lei poderia retroagir em desfavor do réu. Tiveram de usar a imaginação. Imagine se num julgamento qualquer você tenha, se nesse julgamento de Nuremberg aparecesse o Hitler querendo analisar o comportamento ali do Goering, do Goebbels, tal, e bravo com os caras. O Alexandre de Moraes deu as ordens cumpridas pelos juízes e pelo perito. A ordem é dele, o investigado é ele. Ele não só quer investigar ali quem vazou, esse seria o único crime, não o que ele fez. E também, enquanto isso, ele encontrou tempo, neste agosto, para fazer o diabo. Ele cuidou do caso, ele impediu a publicação proibiu o Felipe Martins de dar qualquer entrevista, já avisou. Acrescentou mais uma proibição às outras tantas aí que já pesam contra um inocente. Ele teve de tratar do caso de Roma, do bate-boca de Roma. Ele ficou tomou mais medidas absurdas, enquanto o Brasil inteiro esperava que ele apresentasse alguma justificativa sobre o crime que realmente nos interessa. Ele prendeu ilegalmente, criminosamente, centenas de brasileiros e certamente fica irritadíssimo com a hipótese da anistia. Ele vai precisar da anistia.
Silvio, antes da gente seguir aqui com mais assuntos, porque tem muita atualização sobre esse tema, deixa eu te ouvir sobre essa apuração de que o ministro Moraes já teria decidido pela derrubada, até porque, pelas respostas, né, pela postura de Elon Musk, a gente leu aqui, trouxe agora há pouco a nota da Starlink dizendo que se congelarem, já foi congelada, né, as contas, os recursos financeiros da empresa, eles vão fornecer internet gratuitamente, ou seja, o Elon Musk não vai indicar nenhum representante legal no Brasil. Agora, a questão que se traz é como que o ministro vai formatar essa decisão de banir ou suspender a Rede X. E tem mais, ele, segundo essa apuração, ele estaria buscando aí a anuência, a concordância aí dos demais ministros para chancelar e endossar aí essa decisão, Silvio. Vamos lá, vamos dividir aqui rapidamente em alguns pontos. Bom, primeiro, será que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros? São 11 cadeiras. No passado até havia uma analogia, eram 11 ilhas. O Supremo era um arquipélago. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, aparentemente, eles estão fechados em quase todos os assuntos. Mas a pergunta que fica é: o que é que passa neste momento na cabeça dos outros 10 ministros? Quando eles se deparam com uma lista encabeçada pela China, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, Turcomenistão, Nigéria, Mianmar, Venezuela e, de repente, Brasil. Como é que eles imaginam o Brasil nessa lista? Ainda mais o Brasil, que tem esse número que você trouxe agora há pouco de usuários, 22 milhões. Isso é mais do que a população de Minas Gerais. Isso é mais do que a população do Chile, da Holanda, do Equador, aqui, de cabeça. Mas provavelmente tem países até mais simbólicos na geopolítica mundial do que esses que eu citei. Essas pessoas estão sendo punidas por um único homem, pelo ministro Alexandre de Moraes. Um único homem decide punir mais de 20 milhões de pessoas. E aí a informação que você traz, Paula, os ministros estariam de acordo, estariam respaldando, o Moraes estaria buscando uma forma, a melhor alternativa para tirar o X do Brasil e colocar o país, que tem 212 milhões de habitantes, segundo o último IBGE divulgado, nessa lista, ao lado da China, da Coreia, do Irã, de Mianmar, da Nigéria, do Turcomenistão e da Venezuela. Não é uma boa lista. Não é a lista que esses 200 milhões de brasileiros gostariam de estar. Não só os 22 milhões de usuários do Twitter. Tem alguns elogiando o ministro. Pois bem. E, aliás, não só, Augusto, alguns ministros que defenderam o Alexandre de Moraes, mas alguns jornalistas nesta hora, publicam esse tipo de... Eu vivi para ver, com o tempo que tenho de redação, aqui do meu lado, Pioto e Augusto, que tem mais tempo do que eu, inclusive, em redação. Eu vivi para ver jornalista comemorar censura. Isso é algo que eu não tinha noção, não tinha ideia. Ou porque são muito jovens, talvez não tenham ideia do que aconteceu no Brasil durante os anos da ditadura militar, ou talvez porque simplesmente estejam a caminho da Casa Verde, lá em Itaguaí. Era o nome do manicômio que o Simão Bacamarte criou em O Alienista, né, a cidade machadiana. Talvez eles estejam a caminho da Casa Verde. Paula, em relação a Starlink, um breve trecho aqui. A Starlink abastece a região norte, sobretudo no Brasil, é uma região carente. É internet, é plataforma, é melhorar a vida das pessoas. Então, não são só os 22 milhões de usuários do Twitter que nessa hora serão punidos. Provavelmente são alunos de escolas. Sim. Serão punidos. E aí o Elon Musk se apressa e diz assim, quer congelar as contas? Congela. Tá tudo bem. Eu vou dar de graça. Ele tem brigas maiores na vida, talvez. Ele tem um foguete. Ele tem as maiores empresas do planeta. Ele é bilionário. Eu não gosto de falar assim porque me parece um pouco com aqueles jornalistas que gostam de chamá-lo de bilionário para dizer que isso é pejorativo. Não, ele ganhou com o suor dele. Mas ele tem talvez outras encrencas no mundo para comprar. O que ele está tentando fazer é simplesmente mostrar para o mundo, do alto da prateleira dele, do alto da força que ele tem,
o que é que está acontecendo aqui do ponto de vista de cerceamento de liberdade, de perseguição e de caçada às liberdades constitucionais. Porque talvez, e aqui finalizo, ele tenha mais respeito pela nossa Constituição do que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Diga, Piotr, desculpa, se queria fazer um... por favor. Só dizer o seguinte, a tua perplexidade e a minha aumentam diante do seguinte, entre esses 22 milhões de usuários do X, existem, é de bom tamanho a turma que usa para elogiar o que faz o Alexandre. Pois bem, esses caras estão apoiando o silenciamento deles próprios. A censura imposta a eles, isso é uma censura gigantesca. Eles estão felizes. É verdade. Que eu não sei se é insanidade, se é falha de caráter, se é um monte de coisa junto. Agora, a minha menção é, veja só o tamanho do Elon Musk. A NASA recorreu ao Elon Musk esta semana para resgatar 2 astronautas que estão no espaço. E que o Elon Musk vai mandar uma nave com 2 lugares vagos para trazer os 2 de volta, porque a NASA está com um problema para trazer esses 2 astronautas de volta. O que tem feito o ministro Alexandre de Moraes pelos brasileiros, só pelos brasileiros? Não, veja só o tamanho. E não é uma questão, de novo aqui, óbvio que o Brasil tem leis, que todo mundo que vem para cá tem que seguir leis, mas desde o começo, eu vou voltar a um ponto que o Silvio fez menção aqui, o ministro o Elon Musk, em nenhum momento no seu questionamento ao ministro Alexandre de Moraes, quis impor valores americanos ou valores europeus ou valores sul-africanos de onde ele nasceu. Não, ele estava defendendo os valores que estão escritos na Constituição do Brasil. Sempre foi isso. Olha, na sua Constituição está escrito isso. No entendimento do próprio Supremo, no que está pacificado, está previsto isso. Por que mudou agora? Quer dizer, eu tenho um estrangeiro, um empresário, sim, que boa parte da imprensa chama de bilionário com a intenção de macular a imagem, o que é só uma estupidez ou falha de caráter, eu vou insistir no ponto. Este que vai salvar 2 astronautas que ninguém... Assistiu Missão em Marte, aquela que tem... Bom, então, você está entendendo? Ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa. É bem parecido aqui. Vai lá resgatar 2 humanos que estão lá no espaço. Mas veja só, ele estava defendendo só os valores brasileiros. Só a lei brasileira. Ele não impôs absolutamente nada. Uma coisa que existe nos Estados Unidos que não existe no Brasil, ele não impôs isso. Ele só está dizendo, olha, a sua lei, a sua Constituição diz isso. Esse é o ponto. Aí eu tenho brasileiros que querem contra a própria Constituição, como essa gente com falha de caráter nas redações que defende censura. Não dá para ser mais falha de caráter do que isso. Desculpa, Silvio, eu já vou dar a resposta, se você me permite. Para mim é falha de caráter.